Bem-vindos ao Reino Mágico de Pandora, meus amigos! Após 13 anos desde o primeiro filme de Avatar, estamos de volta a esse universo encantado, cheio de animais diferentões, mágicos, plantas com poderes incríveis e uma população local que tem uma ligação muito intensa com a natureza. Então, bora repaginar que hoje é dia de crítica de Avatar 2, O Caminho da Água. Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Avatar, O Caminho da Água, ou simplesmente Avatar 2, chega com a proposta de renovar e, por que não dizer também, revolucionar mais uma vez a indústria do cinema. Dirigido, criado e roteirizado por James Cameron, Avatar 2 nos traz de volta ao mundo de Pandora com antigos e novos personagens lutando por uma nova e velha conhecida ameaça, o Povo do Céu. Em 2009, James Cameron inovou com o aperfeiçoamento de tecnologia de captura de movimentos ao fazer um filme quase todo em 3D, o que para a época era até então algo muito inovador. A ideia de construir um filme em live action e que tivesse muita interação dos personagens reais com personagens em 3D foi algo tido no meio como uma loucura, até porque antes dele ninguém tinha feito algo parecido. Até porque, custava pra caramba. Mas o James Cameron foi lá, fez o filme, foi um baita sucesso e agora volta com um novo filme que também inova nos mesmos aspectos. Avatar, O Caminho da Água é um verdadeiro espetáculo para os olhos, meus amigos. Se você ainda vai assistir, se possível, vá até uma sala com boa qualidade de imagem e som e, se possível, também vá em 3D. Olha, eu garanto para vocês, vale o dinheiro. O filme tem um dos melhores, se não o melhor 3D dos últimos anos. É um 3D real. Não tem essa de ficar jogando coisa na tela para impressionar e causar aquela sensação de objetos em 3D. Ela até acontece em alguns momentos, mas assim, é tudo algo muito sutil e acontece apenas para tornar tudo ainda mais imersivo pra gente. Isso acontece, por exemplo, quando uma flecha é lançada, quando algum personagem passa por uma árvore ou por uma planta. E tudo isso só torna a estética do filme ainda mais grandiosa. Mas o destaque mesmo vai para os detalhes e a interação dos personagens em 3D com os personagens reais. Tudo foi tão bem pensado que não fica, descolado, não tem aquela sensação de que é um boneco passeando por um cenário falso. E o que é interessante a gente falar aqui não é nem o fato da interação dos personagens em 3D, no caso os navios, com os personagens reais, mas sim a interação dos personagens reais com os navios, já que tudo no filme, cenário, plantas, navios e quase todo o resto é feito em computação gráfica. É como se os personagens estivessem no mesmo ambiente, compartilhando das mesmas emoções e das mesmas aventuras. De fato, gente, parece que todos os personagens e nós, o público, estamos dentro do reino de Pandora. Mas, gente, o destaque mesmo vai para a água desse filme. Meu Deus, que qualidade! Sério, gente, é ultra realista. Eu mesmo nunca vi uma água tão perfeita assim, feita em computação gráfica. Nas cenas que se passam na praia, a água tem movimento, tem fluidez e interage bem com os personagens e com a areia. De fato, é como se todo aquele cenário tivesse sido filmado numa praia e os personagens fossem incluídos depois, quando na verdade tudo aquilo é digital, acreditem, gente. Mas nas cenas dentro da água não existe aquela sensação de vazio quando o navio está mergulhando ou quando um animal aparece na cena. Existe mesmo aquela sensação de preenchimento, de que existem ali bilhões de litros de água. Eu particularmente fiquei muito impressionado, principalmente nos pequenos detalhes, como por exemplo quando os navios saem da água e algumas gotas de água ficam no corpo deles e escorrem. Gente, assim, algo impressionante demais. E nesse mesmo sentido estético e com a mesma qualidade, claro, está a fotografia do filme, que, claro, ajuda e muito na qualidade desse novo 3D. Mas é óbvio que a gente precisa entender que o Reino de Pandora foi criado e pensado pelo próprio James Cameron. E com tudo isso em mente, fica mais fácil ou menos difícil escolher a fotografia desse filme. Eu particularmente adoro filme com água, com mar e com as cores que esse universo traz. E geralmente as fotografias desses filmes são muito boas, mas a fotografia de Avatar 2, O Caminho da Água,
tem uma das melhores que eu já vi. O filme impressiona bem por saber dosar as cores e a iluminação entre os momentos na floresta e no mar, inclusive nas imagens submersas. E é sério, gente, tudo combina, tudo conversa, e não só pelas escolhas de luz e cor, mas também nas escolhas de enquadramento e movimentos de câmera. Com toda certeza, esse é um ponto a mais dentro desse filme. Avatar: O Caminho da Água, além de inovar na qualidade do 3D mostrado pra gente no cinema, inova também ao gravar pela primeira vez boa parte das cenas dentro da água. Mas aí você deve estar pensando, se os personagens dos navios foram criados em computação gráfica, não tinha sentido gravar a captura de movimento dos atores dentro da água, certo? Errado. Isso porque o James Cameron sabia que fazer a captura desses movimentos dos atores em cabos, suspensos pelo ar, simulando uma água, não ficaria algo natural. Ou pior, fazer parte desses movimentos puramente no computador poderia criar aquela sensação robótica e falsa nos movimentos dos navios. Por isso, James Cameron usou água, e muita água, para fazer com que tudo ficasse mais real e mais próximo do natural. Também, com tanta experiência dele em Titanic, ele tinha mesmo era que usar bastante água. E por falar em Titanic, a Kate Winslet, a Rose do Titanic, e que também faz parte do elenco de Avatar: O Caminho da Água, bateu o recorde entre os atores e ficou 7 minutos embaixo da água, ali só com o ar do próprio corpo. Tá na cara que ela aprendeu isso gravando o Titanic. E antes de a gente seguir com esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e está chegando por aqui agora por conta desse vídeo, e também deixa o like aqui embaixo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. Fechou? Avatar: O Caminho da Água também traz uma proposta ambiental muito interessante e traz algumas perguntas muito interessantes. De que forma nós estamos cuidando do nosso planeta, como nós estamos preservando a fauna e a nossa flora, como nós estamos lidando com o diferente, com pessoas que pensam e agem diferentes de nós e até que são de cores e etnias diferentes da nossa. Essas são algumas das várias reflexões propostas por Avatar 2. Além disso, o filme faz uma crítica muito forte à caça cruel e desumana de espécies marinhas como baleias e tubarões. E tudo isso mostra que essas crueldades são coisas que nós precisamos impedir o quanto antes. Até porque não adianta sair descobrindo novos planetas e acabar com os recursos existentes neles também. Até porque tudo isso é uma grande burrice, já que aos poucos vai extinguindo com a vida humana na Terra e quem sabe até nesses novos planetas que poderão ser descobertos no futuro. Eu particularmente gostei bastante dessas reflexões que o filme traz, até porque é um assunto bastante atual e traz um debate muito importante. Se bem que Avatar sempre foi também sobre a preservação dos recursos naturais, Apesar de trazer personagens já conhecidos pela gente desde o primeiro Avatar, o filme acerta ao fazer a inserção de novos personagens. Além de trazer a reflexão de como lidamos com pessoas diferentes, de etnias e culturas diferentes, nós podemos ver um pouco mais do reino de Pandora. E com a chegada do povo do mar, a gente descobre novas maravilhas desse lugar espetacular. E aí, meus amigos, é pura beleza, novos animais, novas plantas e uma cultura totalmente diferente. E com isso a gente percebe a grandiosidade desse lugar e o quão rico ele é em recursos naturais. Mas olha, eu acho que dentro disso tudo teve um ponto negativo, pelo menos na minha opinião. Eu acho que faltou detalhar um pouco mais a personalidade de cada um desses novos personagens. Tudo parece girar ainda em torno da família de Jake Sully e de Neytiri. Na minha visão, os novos personagens poderiam ter um pouco mais de destaque, principalmente na relação entre os filhos de Sully e Neytiri com os filhos do chefe da nova tribo. Sobre o roteiro, eu tenho algumas considerações a fazer. O roteiro é bom, mas a impressão que eu tive depois de assistir 3 horas de filme foi que eu estava assistindo uma nova roupagem de Avatar 1. A história parece se repetir, inclusive com algumas fênix surgindo das cinzas do passado, o que para mim não seria algo necessário, já que um novo problema poderia ser criado e com novos inimigos para os navios. Mas não é que seja de todo ruim. Como eu disse, o filme traz boas reflexões e a forma como a história é contada faz com que a gente fique preso do começo ao fim do filme. O que eu gosto de Avatar é que ele consegue misturar aventura, ação, romance e ficção científica sem dar aquela aparência de filme chato e confuso, sabe?
E nesse ponto, o roteiro segue o mesmo acerto do primeiro filme. Avatar: O Caminho da Água é um grande filme para o final desse ano. É aquele filme que vale o dinheiro do nosso ingresso, vale levar a família toda para assistir e, quem sabe, até reassistir. Eu mesmo saí dos cinemas com a sensação de querer mais, de querer acompanhar a sequência desse filme. E olha só, detalhe, a sequência desse filme, o Avatar 3, já foi gravada e está na pós-produção. Avatar 2 é um filme atual com a tecnologia inovadora e uma qualidade de som e imagem espetacular e uma história que emociona, diverte e faz pensar. Se você ainda não assistiu Avatar: O Caminho da Água, corra para os cinemas, porque com toda certeza esse é um filme que você tem que colocar na sua lista de filmes assistidos ainda nesse ano. E você, o que achou de Avatar: O Caminho da Água? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado um outro vídeo do canal, onde eu falo sobre um outro grande sucesso de bilheteria em 2022, que foi o filme Elvis. Então clica aqui do lado que, se você ainda não assistiu, vale super a pena você conferir esse grande sucesso de Austin Butler, que inclusive está disponível lá na HBO Max. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Fui!